Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Agora, Estatística Aplicada. Meu nome é Heitor, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, campus Governador Valadares. Vamos lá. Nessa disciplina, então, nós vamos ver, vou mostrar aqui para vocês, uma breve introdução da estatística aplicada, do que nós vamos tratar aqui nessa videoaula, tá? E o teste de hipóteses. Claro que existem muito mais áreas dentro da estatística aplicada, mas em função da carga horária dessa disciplina, eu creio que o teste para uma amostra e o teste de hipótese para duas amostras já seja de bastante de utilidade aí para vocês, tá? Então vamos lá, introdução. Bom, na estatística básica, eu apresentei para vocês esse quadro, onde basicamente aqui a gente tem uma coleta, tá? Coleta de informações. A gente pode fazer, com essa coleta de dados, a gente pode trazer, né, esses dados aqui e tirar média, moda, desvio e padrão. Lembra-se lá tem uns 8 ou 9 quesitos ali, que eles fazem a organização, apresentação ou sintetização dos dados. A média, por exemplo, ela sintetiza os dados. Bom, vimos também que dessa descrição de dados aqui, nós podemos fazer algumas inferências. O que significa uma inferência? Bom, se eu tenho lá 15 alunos, 20 alunos, vamos colocar, tá? 20 alunos, e eu fui lá e peguei a estatura deles, tirei uma média, eu posso falar que a média desses 20 alunos pode servir para toda a escola ou para toda a sala, dependendo da quantidade de pessoas ali que tiver. Tá? Isso envolve um pouquinho de cálculos aí de probabilidades, nível de significância, dentre outras informações. E aí, com essa estatística aqui indutiva, eu posso fazer então planejamento de experimentos. Para fazer esses experimentos, o que eu tenho que ter? Bom, esta é a área da estatística aplicada. Planejar um experimento. Mais à frente, um pouquinho, eu vou trazer alguns exemplos de experimentos estatísticos que nós podemos fazer. Mostrei também o que significa amostra e população. Tá? População, lotes de produtos ou serviços, ou algum período de tempo que a gente pretende analisar. Então, população, são a coleção de todos os itens, todo o lote, todos os serviços. Tá? Mas eu não consigo tratar de uma população. E aí, o que a gente faz? Nós coletamos uma amostra. Dessa amostra, então, nós podemos tirar dados estatísticos dela, podemos fazer algum planejamento de experimentos, algum projeto de experimentos ali e verificar com certo grau ou nível de significância se atende ou não aos requisitos ali que eu posso afirmar para a população. Muito bem. Teste de hipóteses. O que significa um teste de hipóteses? Bom, nesse livro, Estatística Básica, tá, do Moretin e Bussabi, eles falam o seguinte: um dos problemas a serem resolvidos pela inferência estatística é o de testar uma hipótese. Então não adianta só eu falar que os 15 ou 20 alunos que eu coletei ali, que a estatura deles é 1,90 m. Eu tenho que testar, eu tenho que verificar se esse valor, se realmente ele é real, tá? Se ele pode ser utilizado na amostra. Bom, feita então determinada afirmação sobre uma população, que a gente chama de parâmetro, tá? População, dados populacionais, a gente chama de parâmetros. A média é um parâmetro. Tá? A média agora amostral não é um parâmetro. Média amostral é uma média amostral. Bom, feita então determinada afirmação sobre uma população, usualmente sobre um parâmetro dessa população aí, a média, por exemplo, desejamos saber se os resultados experimentais provenientes de uma amostra contrariam ou não esta afirmação, esta hipótese que a gente está tratando. O objetivo, então, do teste estatístico de hipóteses é fornecer
uma metodologia, eu tenho critérios a serem seguidos para verificar então se esses dados amostrais, se eles realmente trazem evidências ou não para apoiar essa hipótese que foi formulada. Já nesse outro livro de estatística, Introdução à Estatística, do Mann, tá? Considera o exemplo não estatístico, aqui é um exemplo hipotético, tá? De uma pessoa que tenha sido indiciada por ter cometido um crime. E agora, nesse momento, ela está sob julgamento em um tribunal. Tomando como base as evidências lá disponíveis, ou o júri ou o juiz, eles vão tomar aí algum partido, alguma decisão. E vai chegar no finalzinho e vai falar o seguinte: a pessoa não é culpada ou ela é culpada. No início do julgamento, todos somos livres, todos somos inocentes, até que se prove o contrário. Os esforços, então, do promotor, o que ele vai querer fazer? Bom, ele vai querer provar que a pessoa cometeu o crime. E se ela cometeu o crime, ela é culpada. E aí, quando a gente chega na estatística, se a pessoa não é culpada, nós falamos que é hipótese nula. Todos somos livres. Todos temos 1,90 m, todos temos cabelos longos ou curtos, todos temos um QI de 250, todos temos 5 milhões na conta e esse dinheiro nunca seca. Todos temos 5 carros, você pode escolher ali as marcas dele. Tá? O H1, que eu coloquei no material, é o cara do contra. O H1 ele quer provar o contrário. Então, se a pessoa é culpada, olha aqui que onde estamos? Aqui, ó. O que o promotor vai querer? Ele vai querer provar que a pessoa é culpada. Então, o H1 é o cara do contra, tá? Lembrem-se disso, sempre. O H1 é o cara do contra. E o H1, então, ele vai querer provar que a pessoa é culpada. E aí a gente chama de hipótese alternativa. Alguns livros escrevem como HA, A de alternativo. H0 e HA. Eu já prefiro colocar H0 e H1. Vamos lá. O que é, então, a hipótese nula? Declaração considerada como sendo verdadeiro. Quem formula o H1? A pessoa que está fazendo o teste. Então, vamos lá. O H0, quem formula o H0? Bom, o H0 ela é uma informação muito forte. Geralmente, ela vem de uma grande empresa ou de um responsável por alguma situação, né, ou pelo diretor de uma empresa. Vem de lá de cima. Tá? Olha só o H0. O réu é considerado inocente até que se prove o contrário. Se provar o contrário, que o réu é inocente, então ele é culpado. Até então culpado, tá? Vou definir isso mais à frente um pouquinho. Um fabricante, olha o nome, o fabricante é a marca, é a empresa de pneus. E ela não vai querer mentir pra gente. Nós somos clientes, lembre-se disso. O fabricante de pneus afirma que seus produtos foram projetados para rodar no mínimo 50 mil quilômetros. E se não rodar 50 mil quilômetros? E se rodar 30 mil quilômetros? Aí é problema. Imagina a situação. Você vai ao supermercado, compra 1 litro de leite. Aquele pacotinho ou uma caixinha Tetra Pak lá de 1 litro de leite. Chegando em casa, você pega, abre a caixinha, coloca ela no medidor e descobre que tem 900 mililitros. O que vai acontecer, hein? A gente vai ficar bravo, a gente vai ficar chateado. E aí nós podemos acionar o Inmetro. Já ouviram falar dele? Do Inmetro? Instituto, se eu não me engano, Instituto Nacional de Metrologia. Bom, isso dá processo. Isso é crime. Tá? Se está falando que é 1 litro e de repente a gente conta lá um absurdo, né? Bem abstrato aqui também. Vai lá e verifica que está dando 900 ml, eu estou sendo enganado. Eu estou comprando 900 ml pelo preço de 1 litro. Isso dá processo. Isso dá multa, dentre outras situações ali. A empresa pode ser embargada. Tem várias situações. Olha lá, na Fórmula 1, a equipe de corrida. Quem é a equipe de corrida? Gente, são os líderes. Tá? São os donos lá,
o dono da marca, né? Ele vai lá e fala o seguinte: olha, a troca de pneus aqui dura 5 segundos. Bom, e se durar 4 segundos? Legal. E se durar 3 segundos? Maravilha. E se durar 7 segundos? Aí é problema. Ele está enganando. Tá? Segundo a empresa de transporte rodoviário, uma empresa de ônibus aí, o tempo médio de viagem entre Belo Horizonte e Governador Valadares é de 6 horas. Olha o poder da empresa. Olha só quem formula a hipótese H0. O H1 é o cara do contra. Já vamos pensando nisso. O tempo médio necessário para trocar o cabeçote de uma impressora é de 5 minutos. Isso aí a empresa fez os testes e fala: meu amigo, com 5 minutos você troca isso. Outra formulação de H0. Estudos mostram que cerca de 3%, aí já sair de números inteiros, 50 mil quilômetros, 5 segundos, 6 horas, você já cai para o percentual, proporções. Tá? Estudos mostram que cerca de 3% das pessoas que trabalham com radiação futuramente aí apresentam doenças dessa área. Câncer, por exemplo, doenças cancerígenas, cancerosas talvez. Tá? E o H1? Bom, se o H0 for refutada, quer dizer, o que significa refutar? Rejeitar. Tá? Não dá certo, não deu. Eu achava que rodava 50 mil quilômetros, mas não roda. Tá? Então, se não roda, o que acontece? É o H1. Se o H0 for falso, então eu vou para o H1. Então, ali, ó, o réu é inocente, já foi comentado atrás ali, até que se prove o contrário. H0, o réu é inocente. H1, o réu é não inocente, ou o réu não é inocente. Lembra que eu falei do inocente e culpado? Bom, a culpa e a inocência aqui tem um peso muito forte. Tá? Vou deixar um pouquinho mais à frente. Tá? Vou até adiantar. Não vou aguentar não. Em países de língua inglesa, vocês podem até observar em filmes isso. Guilty or not guilty. Eles não falam innocent. Em momento algum, eles falam innocent. Tá? Quem é inocente? Poxa, ninguém é inocente. Tá? Quem é não inocente? Ah, aí sim, eu não tive provas o suficientes para te culpar. Mas a culpar uma pessoa é uma palavra muito forte. Ela bate muito. Mas à frente tem um exemplo disso. O fabricante de pneus, então, afirmou ali que os pneus dele rodam pelo menos 50 mil quilômetros. H0, bom, pelo menos, então, maior ou igual a 50 mil quilômetros. H1, eu sou o cara do contra e quero mostrar que os seus pneus, meu amigo, que eles rodam menos de 50 mil. E se eu conseguir provar isso, é processo na certa. Você está enganando a gente. Na Fórmula 1, então, se trocar em 5, em 4, em 3 segundos, maravilha. Tá? Mas não pode passar de 5 segundos. Quem é o H1? O cara do contra. Eu quero provar o contrário. Eu quero mostrar para você que você está enganando o pessoal. Vocês não trocam isso em 5 segundos. A empresa de viagem, 6 horas. Bom, a empresa está falando ali que em média 6 horas, 6 horas e meia, é um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Se fizerem 5 horas, maravilha. Se fizerem 4 horas, gente, show de bola, fantástico. Mas e se fizer em 9 horas? Aí eu consegui provar que não são 6 horas. Tá vendo? Vamos lá para mais um. H1. O tempo médio para trocar o cabeçote é de 12 minutos. Eu vou contar até 3. Espero que você formule essa questão. Pronto. Tá aí. Se a empresa fizer em 10 minutos, legal. Tem uma pessoa rápida que troca aqui essa ferramenta. Muito rápida. Mais do que o que a gente estipulou. Ótimo. Tá? Por isso que é menor igual a 12 minutos. Até 12 minutos é plausível. Eu sou o cara do contra e quero mostrar que a gente troca ela em mais do que 12 minutos. Estudos mostram que 3% das pessoas, e se 2%, se forem 2% das pessoas que apresentarem radiação, nossa, melhor ainda, graças a Deus. E se for 0,5%, muito melhor. Tá muito melhor ainda. Tá ok? E se for mais do que 3%? Bom, aí dá problema. A empresa está mentindo.
A empresa está falando que é 3%, mas na verdade não são 3% não. Tá? Tem muito mais pessoas ali que estão apresentaram alguma doença trabalhista. E agora vem os tipos de erro. Qual erro que a gente pode cometer? Bom, primeiro eu vou falar dos acertos. Se o lote estava ruim, tá? Vem um lote ruim, e eu pego e reprovo esse lote. Vamos pensar em lote, ao invés de pensar em lote de produtos, alguma outra coisa, vou falar aqui de bolo. Alguém já comeu alguma vez na vida aquele bolo que parece que não cresce? Ele fica aquele bolo pesado, a massa meio dura, a gente vê que não assou direito. E aí eu pego um pedacinho do bolo, provo ele, vou vender esse bolo, tá? Eu provo um pedacinho dele e falo assim, caramba, bicho, esse bolo não está legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar ele fora, infelizmente. Então, um lote ruim, o bolo saiu ruim e eu descartei. Isso é correto. Isso é correto. O problema é o contrário, quando o bolo é ruim e eu aprovo e eu vendo ele, vai queimar o meu filme na praça. O pessoal vai falar mal do meu bolo. E o outro lado? Bom, deixa eu colocar aqui então. Olha só. O bolo está bom. H0, o bolo é bom. Peço a vocês que anotem isso num papel, tá? Pausem esse vídeo e anotem no papel aí. Tá? H0, o bolo é bom. H1 é o cara do contra. Não, esse bolo é ruim. Esse bolo não é nada bom, não. Tá ruim, tá péssimo, tá terrível. Não serve nem para cachorro comer. Meu Deus, tadinho do cachorro. Ai, ai. Então, olha só. Se o bolo é bom, eu não rejeitei H0. Eu não rejeitei H0. Tá? E o H0? Então, realmente, ó, o bolo é bom e eu não rejeitei a hipótese de que o bolo seja bom. Agora, o bolo é bom e eu rejeitei. Eu sei lá, às vezes eu estava meio gripado, não senti o gosto de alguma coisa. E falei assim, gente, o bolo é de limão e eu não estou sentindo gosto de limão, vou jogar fora esse bolo. E realmente o bolo estava com gosto de limão. Eu cometi um erro. Eu cometi um erro na minha interpretação. Aqui, esse erro é o nível de significância que a gente fala. Tá? É o caso aqui de reprovar, coloquei como exemplo aqui, reprovar um lote bom. Tá? E agora, quando o lote é ruim e eu pego e falo assim, não, esse lote está ruim, não serve para nada não. Tomei a decisão correta. O problema é o contrário. O lote está ruim e eu reprovar, o lote está ruim e eu aprovo este lote. Aí fica complicada a situação. Aí o que eu estou fazendo? Mandando, olha, lote ruim, eu estou mandando para o pessoal. O bolo está horroroso e eu estou mandando, estou colocando lá para vender. Cara, isso é problema na certa. O pessoal vai reclamar, vai me dar dor de cabeça. Um cliente insatisfeito, se ele puder, ele fala até para a sombra dele. Cachorro, vizinho, papagaio, todo mundo ele comenta. Quando o produto é bom, para quantas pessoas ele fala? Para 3, 4. É engraçado, né? É engraçado. Eu até hoje, já se foram 2009, já se foram praticamente 15 anos. Eu fui comprar um veículo, fui destratado na empresa, até hoje eu falo disso, tanto é que eu estou falando disso agora. Na empresa não, na revendedora, lá na empresa que comercializa veículos, e era carro novo. Eu falo até hoje. Tá bom, vamos lá. Lembra lá do culpado ou inocente? Que lá em filmes americanos eles falam guilty or not guilty. Não culpado, eles não falam inocente, porque o inocente é uma palavra muito forte. E da mesma forma, para nós, para o brasileiro aqui, rejeitar ou aceitar. Tá? O aceitar é uma palavra muito forte. Olha o exemplo. Espero que vocês nunca mais se esqueçam disso. Lá no casamento, quem já foi ou quem já é casado aí, ó, ou quem se pretende casar, ou quem nunca está nem pretendendo casar agora, já ouviu falar essa frase. Você aceita este homem ou esta mulher como sua legítima esposa? Ou marido, no caso? Você aceita essa mulher como sua legítima esposa?
Você vai falar, sim, eu aceito. Na frente de quem que você está aceitando isso? Na frente de uma pessoa representada ali, teoricamente ali, representada por alguma entidade divina. Tá? Ele está representando ali uma coisa muito séria. Tá? O casamento é uma coisa muito séria. Você aceita? Se você falar assim, eu não rejeito não, meu amigo, prepara que você vai correr, viu? E vai ter que correr muito, você vai apanhar. Brincadeiras à parte. Então, olha só, o poder de aceitar ou falar que a pessoa é inocente. Tá? Na estatística, por que a gente não fala aceitar? Porque aceitar é eu quero sim, agora é meu e pronto, acabou. Mas na estatística, eu posso falar assim, olha, eu quero sim. Já aconteceu de alguém comprar alguma coisa pela internet e se arrepender? Eu já comprei um curso, um treinamento, e 3 dias depois eu mandei lá, olha, eu quero cancelar. Direito do consumidor tem 1 semana para cancelar. Senão, não quero mais não. Mas eu tinha certeza, cara, eu aceito esse curso, eu quero. E não foi o que eu esperava. Tá? Eu vi que era muita enrolação e não foi no foco no nível de conhecimento que eu estava pretendendo adquirir, o que eu achava que era. Tá? Então, olha só, na estatística, a gente trabalha com médias, a gente trabalha com proporções, a gente trabalha com nível de significância, que é uma margenzinha ali de erro. Tá? Então, a gente rejeita ou não rejeita. Como nós estamos tratando uma certa margem de erro, ou então média. Né? Média é uma sintetização de dados. Nos meus alunos lá, que eu falei 15, 20 alunos, pode ter uma pessoa com 2,10 metros. Com 2 metros. Tá, mas tudo bem, faz parte, acontece. Tem ser humano com essa estatura, até mais alto, né? Os jogadores de basquete e de vôlei são 2 metros, eu acho que é pouco. Tá? São considerados baixinhos. Mas tudo bem, né? Cada esporte no seu jeito. Um piloto de avião, não tem piloto de avião com 2,10 m, com 2 metros. A cabine, quando vocês vão ver piloto de caça, por exemplo, né? A cabine é pequenininha, tá? Não tem isso não. Tem que ser quanto menorzinho ali, melhor. Tá? Então, na estatística, a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula, H0. Não falem nunca aceitem, embora muitos livros tratem de falar aceitar. Eu acho essa interpretação, eu acho que ela não é das mais... Eu acho não, eu creio que ela não é das mais corretas. Bom, vou parar um pouquinho esse vídeo para que a gente possa ir para os exercícios práticos.